Mais uma vez, boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu confesso para vocês, se acabasse agora, eu já estava super satisfeito. Então, o que eu ouvi aqui, e que eu estou vendo assim, eu já estava satisfeito. Já poderia ir embora para casa, tranquilo, essa noite maravilhosa, abençoada, louvores, a palavra que foi ministrada anteriormente. Mas foi feita uma programação, né? Então houve a minha responsabilidade de trazer a última mensagem à igreja. E quando hoje, ao longo do dia, eu orava, pedindo a Deus uma palavra, né? E hoje foi um dia especial que o Neto ficou o dia inteiro lá em casa, né? E o interessante, quando eu olhei para ele, aí me veio esse texto da palavra de Deus, né? Porque ele vai fazer 2 perguntas agora, mas já mudou, já em 2 meses já mudou de face, né? Mas já está em outra fase, em dois meses. Então hoje foi um dia lá em casa que, né? Foi só olhar aquela glória de Deus naquela criança. E aí Deus colocou no meu coração um texto da palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel. Eu vou ler só um versículo, mas a gente vai caminhar um pouco aqui em parte do capítulo 2, do capítulo 3 de 1 Samuel. Mas eu vou ler um versículo só para economizar tempo, né, para a gente ter uma base da nossa mensagem. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 26. 1 Samuel 2, 26. Os que acharam, digam amém. Amém. Graças a Deus. Diz o texto assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com Deus, como também para com os homens. Amém? Então, queridos, esse texto que fala do início da vida de Samuel, de um período em que Samuel surge num cenário de transição. Samuel, o próprio nome dele diz, ouvido por Deus. Ele surge num cenário histórico de Israel, num período de tradição, onde a nação de Israel estava saindo do tempo dos juízes, ia entrar agora num tempo profético e no tempo da monarquia. Então, era um novo tempo para a nação de Israel, porque Israel viveu quase aproximadamente 400 anos sendo trocado de juízes. Então, se eu não me engano, foram 11 ou 12 juízes, não contei, e Israel vinha numa sequência. Que sequência era essa? Israel clamava ao Senhor, o Senhor concedia um juiz, Israel tinha paz, Israel, durante o período de paz, voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, clamava ao Senhor, o Senhor enviava juiz para salvar Israel. E a gente chega aqui, no primeiro livro de Samuel, surge a figura desse moço, desse jovem, que foi resultado da oração de sua mãe Ana, para que ela tivesse um filho, que ela era estéril. E aí essa mãe, ela diz: olha, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. E Samuel então nasce dentro desse contexto, num contexto de transição. E aí você vai ver aqui no texto exatamente o período em que Samuel surge no cenário. Samuel surge no cenário em que Israel havia saído de uma situação e toda a questão religiosa de Israel estava corrompida, né? O ministério sacerdotal estava totalmente corrompido. Você vai ver o texto que Deus levanta Samuel para
falar, né, ao sacerdote Eli, e aquela geração de sacerdotes foi das fortes. Por quê? Porque Israel precisava voltar para o eixo. Irmãos, o tempo que nós vivemos hoje não é tão diferente do tempo de Samuel. A questão hoje do Evangelho está saindo um pouco do eixo. Então Deus precisa de mim e de você, para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo de transição. Diga para quem está falando: Deus conta comigo e contigo para esse tempo. Então, o tema da mensagem hoje, pelo que eu li, você ainda não vai conseguir entender, é: não deixe a chama se apagar. Você pode aí ser profeta, aí me ajudar a pregar e já dizer para 2 ou 3 que falam: não deixe a chama se apagar. E aí você vai falando: pastor, mas o que tinha a ver o senhor olhar para o seu neto e o senhor esse texto? Porque eu vi ali o meu neto crescendo. Ele nasceu, tem 2 meses, ele já está crescendo, sabe? Ou seja, nós nascemos para crescer. Nós não nascemos para ficar pequeno, embora eu, em estatura, ainda continue pequeno. Eu até falo assim: olha, quando eu era criança, eu não falo quando eu era menor. O meu apelido na escola ficou Danielzinho por causa disso. Eu era o primeiro da turma, sabe naquela época que fazia forma e botava a mãozinha em cima assim? Eu era sempre o primeiro da turma. Aí quando a professora invertia, eu ficava no final. Mas então diz aqui o texto que Samuel crescia, ia crescendo. O que é ir crescendo? É o que é algo contínuo. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter um crescimento contínuo. Sabe? A sua fé hoje, ela tem que ser maior do que a sua fé ontem. A sua fé amanhã tem que ser maior do que a sua fé hoje. E aí, irmãos, você sabia que Deus, Ele tem um anjo específico só para medir o tamanho das coisas? Quando você olha lá em Jeremias, diz que a linha de medir se estendeu para frente. Ou seja, Deus estava medindo a espiritualidade de Israel. Quando você vai olhar em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus mediu a cidade com carinho. Diga assim: Deus está nos medindo nessa noite. Eu me lembro que eu fui na segunda consulta do meu neto, no pediatra. E aí quando eu cheguei lá, depois de toda aquela entrevista, o negócio mudou assim, tá uma doideira agora. A mãe tem que fazer um relatório de tudo que aconteceu. E aí a pediatra dizer o que aconteceu durante esse mês. E aí a mãe tem que dizer tudo. Se ela não falar nada, ó, ela não puxou de orelha. Depois da entrevista, ela bota um bebê lá na maca e pega uma madeira para medir a criança, para ver se ela está crescendo proporcionalmente ao tempo de vida que ela tem. Está entendendo o que Deus está querendo dizer para a gente nessa noite? Então ela mediu. Ele falou: ele cresceu durante esse mês agora. Ele cresceu tantos centímetros, não me lembro agora. Aí ela foi lá, olhou na tabela, está de acordo com o previsto. Cresceu aquilo que era previsto. Aí mediu a cabeça dele também. Pegou uma fita métrica, botou em volta, mediu a cabeça dele. E ela falou: olha, a cabeça dele está crescendo de forma normal. Depois mediu o bracinho, o antebraço, o braço. Depois mediu a perna, para ver se o corpo estava crescendo proporcionalmente à cabeça. Porque as coisas, o corpo tem que crescer dentro de uma proporção. E aqui o texto diz que Samuel, ele crescia de forma proporcional. Diz assim: olha, ele crescia e fazia-se agradável
Senhor, como também para com os homens. Ou seja, Samuel crescia tanto na sua vida espiritual, como na sua vida social. Samuel não era aquele crente que ele era espiritual demais numa coisa, mas na outra ele não era espiritual. Samuel cresceu em duas dimensões, diante de Deus e diante dos homens. Daí eu me lembro de um texto em Lucas, capítulo de número 2, se eu não me engano, versículo, eu deixei para ser o último mesmo, porque agora a gente vai dar à noite, entendeu? Eu falei isso da última vez, o irmão começar a ir embora. Olha só o que diz aqui, em Lucas, capítulo de número 2, versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Sacode quem está do teu lado e fala: eu e você nós temos para crescer. Só que tem que crescer proporcionalmente. Não adianta ter uma cabeça grande e um corpo pequeno. Não adianta ter um corpo grande e a cabeça pequena. Crescer proporcionalmente. E aí, deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Você vai ver o cenário que Samuel vivia, e mesmo assim ele crescia. Sabe? Diz assim, olha só. Primeiro aqui, em 1 Samuel 2,18, assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Então, ele já jovem, ele já ministrava ao Senhor. Mas se você olhar o versículo anterior, olha o cenário em que Samuel estava servindo ao Senhor. O versículo anterior: era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Sabe o que acontecia? Os sacerdotes, os filhos de Eli, eles não esperavam com que aquela oferta fosse queimada ou fosse cozida no tempo certo. Eles interferiam no processo e não sabiam aguardar o tempo, porque eles comiam de tudo aquilo que era oferecido a Deus, mas eles só podiam comer depois que a carne assada tivesse tirado toda a gordura e a fumaça tinha subido para o Senhor, e aquele alimento que era colocado também num caldeirão também só podia depois do momento da gordura ter saído. Mas eles o que? Eles, diz aqui, desprezavam, ou seja, isso aí é para Deus ou não é? Desprezavam a oferta, desprezavam o que? O culto, desprezavam a honra a Deus. Mas diz aqui que mesmo num cenário de desprezo, de pecado, Samuel crescia. Então eu quero dizer para você nessa noite uma coisa, irmãos: independente do cenário que estamos vivendo, precisamos continuar crescendo. Independente do cenário, independente da imoralidade que aumenta na terra, independente da violência, independente da corrupção, independente dos escândalos, independente da apostasia, Deus nos chamou para crescer e fazer a diferença. Tem comigo aqui, levante a mão, salte mão. Versículo 26 que eu li: e o jovem Samuel ia crescendo. Vamos ler o versículo 25. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão pecando. Porém, o homem contra o Senhor que rogará por ele. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Estava próximo de o derramar de uma grande ira de Deus sobre o povo daquela época. Deus estava irado com o povo. Deus estava irado com o que estava acontecendo. Mas diz assim: mas o jovem Samuel ia crescer. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo para a gente hoje? O cenário
cenário está contrário, a violência, a corrupção, a maldade. Mas Samuel continua crescendo. Por isso que Pedro disse lá numa das suas cartas: antes crescer em graça e em conhecimento diante de Deus. Sabe? Nós precisamos crescer em graça, crescer em conhecimento de Deus. Sabe? Tem pessoas que estão na igreja, mas não conhecem o Deus que eles servem. Estão na igreja, vão em culto, cantam, pregam. Pastor, mas até pregadores, que agora virou moda agora, a questão dos coaches. Então o cara vai lá, faz um curso de coach, lê um pouco a Bíblia, tem a técnica e começa a pregar. Sabe? Mas aqui diz que mesmo diante de Samuel, crescia. Aí vamos ver, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naquele dia. Não havia visão manifesta. Olha, irmãos, o povo estava caminhando cego, sem direção, não havia visão. A palavra de Deus era algo raro. Mas a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor. Aleluia. Então, ainda que nós que estejamos vivendo um tempo em que não estão se dando mais importância ao estudo da palavra, eu estou falando do estudo real da palavra, sabe? Uma exegese correta, uma hermenêutica correta, não arrancando parte e usando texto com pretexto para arrancar alguma coisa do povo. Eu estou falando uma exegese correta, uma interpretação correta do texto. Então, isso hoje está ficando raro. Mas mesmo diante desse caos, nós precisamos continuar servindo ao Senhor. E a gente vai mais adiante. Eu gosto muito desse texto. E aqui agora eu vou começar a mensagem. E diz assim, versículo 3: estando também Samuel já deitado, não, olha o 2. Sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. Quem era ele? Ele era o sacerdote da nação. Diz que os seus olhos começaram já a escurecer. Sabe o que significa? Estava perdendo a visão espiritual. Sabia que tem muitos líderes que estão perdendo a visão espiritual? Eles estão com uma visão muito terrena, muito material, mas a visão espiritual já perderam. Inclusive, muitos nem acreditam mais no arrebatamento da igreja. Isso tem levado outras pessoas na igreja também a não acreditar mais. E já tem gente pregando que o diabo no final vai ser salvo. Nem pode falar que a coisa está preta, porque senão é um pastor preconceituoso. Já que a coisa está complicada. A coisa está complicada, então diante disso, a visão se esvaindo, a palavra rara, o pecado crescendo, mas Samuel também crescia. Eu quero te dizer nessa noite, nós precisamos continuar crescendo em graça, em conhecimento diante de Deus. Aleluia. Pergunta para quem está falando: você quer o nome de Deus? Então te prepare para crescer. Irmãos, crescer dói. E aí então diz o texto: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. Antes que a lâmpada do templo se
se apagasse. E aqui eu começo então a pregar. Queridos, havia duas ordenanças de Deus para o povo de forma perpétua. Se você abrir a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Espera aí. Êxodo não, número, perdão, deixa eu ver aqui a anotação. 27, Êxodo 27. Poxa, não tem nenhum tangedor hoje aqui, né? Agora que eu me lembrei aqui, cadê? Tem ninguém aqui fazendo aquele som. Me ajuda aí, gente. Eu senti assim um vazio. Então aqui, ó. Êxodo capítulo 27. Olha só. Versículos. Olha só que honra, cara. Esse irmão aqui foi para dentro do Jesus. Que coisa linda que Deus está fazendo. Eu sempre tive vontade de falar isso. Diz assim, capítulo 27. Diz assim, versículo 20 e 21. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Repita comigo. A lâmpada tem que permanecer acesa continuamente. Diz assim: na tenda da congregação fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Olha aqui, um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Aí você pode dizer, pastor, mas isso aqui foi uma ordem para a ordem sacerdotal do Antigo Testamento. Foi. Mas foi o estatuto perpétuo. O que é o estatuto perpétuo? É uma aliança contínua. Ela não termina. Então, lá no Antigo Testamento, a responsabilidade era dos sacerdotes da tribo de Levi. Só que quando nós pegamos a nossa Bíblia, diz assim, 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a maravilha da sua luz. Ah, querido, não é só no Antigo Testamento, é no Novo também. A lâmpada tem que continuar acesa. A lâmpada tem que continuar acesa. O mundo está em trevas, mas nós não podemos deixar a nossa lâmpada se apagar. Só que naquela época não tinha energia elétrica. Olha só o que o texto diz. Diz que, o texto de Êxodo, diz que tem que colocar onde? Tem que colocar o que no azeite? Na lâmpada, azeite puro de oliveira. O azeite da unção, ele era misturado com mirra, né? Outras ervas aromáticas, mas o da lâmpada tinha que ser puro. Você sabe que azeite puro é caro, né? Já viu? Você chega no mercado, você vai comprar azeite. Aí tu chega lá e vai olhar o azeite. Sabe como é que você vê se o azeite é puro? Sabe? Alguém sabe aqui?
O azeite, ele fica melhor com o percentual de acidez. Então, quando você comprar azeite, agora é uma dica de dona de casa aqui. Dica de aposentado. Agora, aposentado fica aí no mercado pegando as promoções, tudo quanto é mercado. Pega o carro com a esposa, não, a promoção hoje é no Mundial. Vamos lá fazer a feirinha. Aí quarta-feira é outra coisa, laticínio, vamos comprar queijo barato agora. É assim, aposentado fica assim. E aí eu aprendi com isso que o azeite ele é melhor cada vez que o índice de acidez é maior. Irmãos, uma coisa ácida. Já chupou limão? Foi limão puro? É ácido, mas é saudável. Então, aqui diz que o azeite tinha que ser puro. Não podia ser azeite misturado com outra coisa. Tinha que ser puro. Então, se nós queremos manter a nossa lamparina acesa, nós temos que ser puro de mente e de coração. Não adianta nada, irmãos, com todo respeito, a gente vir para a igreja, a gente louvar a Deus, a gente estudar a palavra, mas que a gente não tiver pureza de coração. É isso que nós como igreja precisamos entender. Porque quando nós somos puros de coração, eu não estou falando que a gente não vai errar. A gente erra, irmãos. A gente às vezes ofende um amigo, ofende alguém da família, ofende um irmão da igreja. Porque às vezes está num dia ruim. Sabe aquele dia que você acorda e você não aguenta nem olhar para você mesmo? Você acorda e vai no espelho, meu Deus, só em nome de Jesus. Então nesse dia, às vezes, você tem um dia difícil, e aí acontece uma situação, você fala alguma coisa que não deve, entristece uma pessoa. Só que quem é puro de coração, ele vai imediatamente ter um quebrantamento. Ele vai procurar aquela pessoa e vai chegar e falar: perdoa, como que é legal hoje? Perdoa. Quem é puro de coração não maquina as coisas. Então aqui está falando que o azeite tem que ser puro. E aí o que eu acho lindo aqui é o seguinte: diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou seja, a lâmpada estava se apagando. Por que a lâmpada estava se apagando? Porque os sacerdotes não estavam cumprindo com o seu papel. Porque a responsabilidade era dos sacerdotes. Você sabia que tinha 4 classes de sacerdotes, 4 ordens de sacerdotes? E aí você vai entender aqui, alguns daqui da igreja já sabem disso, mas você que não sabe, você vai entender por que Samuel foi chamado por Deus 4 vezes. Eu sempre perguntava isso: por que Deus chamou Samuel uma vez só e estava resolvido? Eu sempre questionei isso a Deus. Um dia orando, lendo a Bíblia, porque a Bíblia responde a própria Bíblia. Eu bati meus olhos no texto lá de Êxodo, quando fala da responsabilidade dos sacerdotes e das linhas sacerdotais. Então tinha 4 ordens sacerdotais. Tinha os levitas, filhos de Merari, os filhos de Coate, os filhos de Gerson e os filhos de Eliezer. Números capítulo 4. Cada ordem dessa tinha uma tarefa, uma responsabilidade. Vamos lá, para eu não errar aqui. Eu anotei, mas eu posso errar, então eu quero ler aqui. Números 4, versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo:
meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. E aí diz assim, versículo 4: este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e porão por cima uma coberta de pele e texugo, sobre ela estenderão pano azul, tal, vai falando. Então, os filhos de Coate eram responsáveis para conduzir a arca. Só que Deus chama Samuel: não estão conduzindo a minha glória do jeito que tem que ser. Então, Samuel, estou te chamando porque você vai fazer a diferença. Diga para Deus: Deus me chamou para fazer a diferença. E aí você continua lendo, capítulo 4, versículo 15. Ainda está falando dos filhos de Coate. Havendo, pois, Arão e seus filhos da parte do arraial achado de cobrir o santuário, todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Irmãos, lembra daquele caso que Davi queria levar a arca do testemunho para Jerusalém? E aí ele vai consultar as pessoas erradas e fala: só bota um carro novo, bota um boi para carregar. E aí Davi, ele ouve os conselhos das pessoas erradas. Ele decide fazer o novo, mas fora dos princípios. Então nós podemos fazer algo novo, mas não podemos mudar os princípios. Porque os filhos de Coate é conduzir a arca novo, não era para conduzir um carro de fogo. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente quer fazer alguma coisa nova, porque a gente pode quebrar princípios, né? Então, os filhos de Coate tinham essa tarefa. Aí depois vem aqui, ó, versículo 16: porém o cargo de Eliezer, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária e o incensário aromático e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que ele o santuário e os seus móveis. Então, responsabilidade do pessoal de Eliezer era repor o azeite. Repor o azeite, repor o pão da proposição. Só que não estava sendo feito isso. Aí então Deus chama Samuel pela segunda vez. Depois chama pela terceira vez, porque tinha os filhos de Gerson, versículo 22 e 23. Diz assim: da idade de 30 anos para cima, contarás anos até os 50. Agora que eu entendi que tem alguns ministérios que não aceitam mais pastores acima de 50 anos. E aqui no Antigo Testamento está dizendo que era só até 50. Eu estou com 59, estava lascado. Contarás todo aquele que entrar e servir no serviço para exercer o ministério da tenda. Diz assim, ó: levarão, pois, das cortinas da tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta. Então os filhos de Gerson eram responsáveis pela tenda, pelas cortinas, pelos tapetes e pelas cordas. Ou seja, esses elementos do tabernáculo, eles separavam um lugar do outro. Então, a responsabilidade deles era exercer a autoridade para você passar de uma parte do tabernáculo para o outro, você tinha que ter cumprido as etapas do lugar anterior. Então a gente sabe que o tabernáculo era cercado, a gente sabe que tinha cortina que separava o pátio do local santo e tinha uma cortina que separava o local santo dos santos do santo. Então cada fase precisava ser cumprida. Está entendendo o que é o crescimento espiritual? Nós precisamos cumprir cada fase da nossa trajetória da vida cristã. E a primeira fase é a fase do quê? Do holocausto. Ou seja, a velha natureza tem que morrer. Você quer ser profeta? Diga para quem vai falar.
Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. O holocausto era o local do animal morrer, para que eles pudessem entender o seguinte: ó, esse bichinho aí está morrendo no teu lugar, e quem tinha que morrer era você, era eu. Mas esse bichinho está morrendo no teu lugar. E aí diz, aí vamos lá, Levítico 6, 11 e 12. Você vai ver que está escrito assim, ó, Levítico 6, 11 e 12. Pô, maravilha pregar em dia, né? Você não tem preocupação com a hora que vai acabar. Vai ter uma repetir. Capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim, ó, o fogo, leiam comigo aqui, vamos lá. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote, diga assim, eu, como sacerdote, diz assim, acenderá, lenha nela, cada manhã, e sobre ele, porá em ordem o holocausto, e sobre ele, queimará a gordura das ofertas pacíficas. E aí todos juntos, 13, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Olha como tem que arder continuamente no altar. É para essa carne, para a natureza, para que a gente possa crescer e adiante do Santo dos Santos. Mas o fogo que tem que permanecer continuamente é o altar de holocausto, porque é o fogo do altar de holocausto que acendia o altar de incenso, e é o fogo do altar de incenso que acendia as lâmpadas que estavam lá no local santo. Então, começa com o quê? A morte, com o sacrifício. Então, repita comigo: não existe novo sem tirar o velho. Então diz que o sacerdote somos nós agora. E aí Deus chama Samuel pela quarta vez, porque tinha uma quarta classe, que eram os filhos de Merari. Depois você lá, eu quero ganhar tempo. Os filhos de Merari eram responsáveis para manutenção e transporte das colunas, das estacas, dos pregos, de tudo e das bases que sustentavam o tabernáculo. Você está vendo como é grande a nossa responsabilidade? Nós, como sacerdotes, nós temos que sustentar, nós temos que ser base, nós precisamos ser colunas, para que o mundo veja através de nós a manifestação da glória de Deus. E veja que Samuel, todas as 4 vezes que o Senhor chama ele diz: eis-me aqui. Mas ele ainda não sabia que era Deus. Ou seja, ele crescia porque ele sabia se submeter à autoridade espiritual. Ele não sabia que era Deus ainda, então ele achava que era Eli que estava chamando ele. E ele sabia que Eli já estava caído. Mas mesmo assim, ele entendia que coisa de ungido é com Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se você tem costume de ficar falando mal de pastor, tome cuidado. Ainda que esteja caído, isso é com Deus, é com a gente. Deus vai tratar na hora certa. Ele ia lá e falava: eis-me aqui, Senhor. Aí ele dizia: não, o Senhor não vai dormir. Ele ia dormir. O Senhor chamou pela segunda vez: eis-me aqui. Vai dormir. E aí na terceira vez ele falou:
Se a mesma voz te chamar de novo, atende, porque é o Senhor te chamando. Em todas as vezes ele disse: eis-me aqui. Nós vivemos uma geração de crentes que não quer se colocar à disposição de Deus, que é o novo de Deus, que é o melhor de Deus, mas não quer se colocar à disposição de Deus. Quando se convoca alguém, bota todo mundo na linha, ninguém dá um passo à frente, mas a maioria dá um passo atrás. Quem ficou parado fica na frente. Não, Deus está nos chamando para fazer a diferença, mas para isso tem que atender o chamado, tem que encher a lâmpada de azeite, o fogo tem que arder continuamente, porque senão nós não vamos conseguir fazer a diferença. Olha só o que diz, eu já estou caminhando para o final aqui. Diz assim, versículo 19 do capítulo 3, diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele. Você quer que o Senhor esteja contigo em todos os lugares que você for? Então, cresça em graça e conhecimento. Sirva ao Senhor, honra a humanidade. Esteja sempre com a sua lamparina cheia de azeite e fogo ardendo. E o Senhor era com ele. E olha só que coisa linda isso aqui, irmãos. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo que Samuel dizia se cumpria. Não havia uma palavra de Samuel que fosse liberada que não acontecia. Samuel não lançava palavras ao vento para ver se ia acontecer, igual tem os profetas de hoje. No meio da multidão ele lança palavras e a probabilidade de acontecer alguma coisa é grande. Não, Samuel era incisivo na sua palavra, e tudo que ele falava Deus sustentava e fazia acontecer. Mas para isso é necessário estar queimando continuamente com azeite e com a lamparina acesa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu lembro que aqui agora, das virgens loucas aqui por dentro. As loucas não tinham azeite de reserva, mas as prudentes, elas tinham um azeite de reserva. Levanta os braços aí, se estabilize. Levanta os braços, estica aí. Estica a carcaça. Agora diga aí para quem está ao teu lado falar. Como é que está a tua lamparina? Fala, tem azeite de reserva? Ou você vai sair para comprar? Azeite espiritual não se encontra. Azeite espiritual se faz nos Getsemane. É de joelho no chão. É com roubo, com sofrimento, com oração. É sendo prensado. Pode vir o pessoal do louvor. Então, se você quer realmente crescer a cada dia, se você quer encher a sua lamparina de azeite, e se você quer continuar ardendo o fogo contínuo, faça isso e te prepare. Deus vai fazer coisa extraordinária na tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curte sua cabeça enquanto o pessoal do louvor vai se preparando. Seja sincero com Deus. Senhor, eu quero nessa noite, diante dessa palavra que foi pregada, Senhor, eu quero crescer em graça, em conhecimento.
diante dos homens. Mas, Senhor, eu confesso que por mim mesmo eu sou incapaz. Mas eu confio no Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, me ajuda. Me ajuda a cada dia renunciar minhas vontades, meus desejos. Me ajuda a renunciar o meu eu. Me ajude, Senhor, a renunciar tudo aquilo que muitas vezes impede do teu agir na minha vida. Ó Senhor, que o fogo do teu Espírito passe sobre mim, queime toda a impureza. Me lava com teu sangue.